A política nacional de cotas não mudou somente a vida de alunos, indivíduos que acessaram as universidades através dessa ação afirmativa. Quem entra em uma faculdade pública hoje encontra mais diversidade. Negros, indígenas, pessoas com deficiência, alunos de baixa renda. Passados 20 anos desde a entrada dos primeiros cotistas na universidade e 10 anos da lei de cotas, já se sabe que quando se investe em permanência estudantil, eles têm bom rendimento e resultado é uma mudança para além dos muros universitários. No Sala de Convidados de hoje, vamos conversar sobre 10 anos da lei de cotas. A questão do racismo no Brasil, das desigualdades raciais, das desigualdades sociais, elas são muito amplas para serem resolvidas em 10 anos. Infelizmente, o universo acadêmico não é feito para as pessoas pobres, não é feito para a galera da periferia. A lei hoje trabalha essencialmente com ações voltadas para o acesso. A gente não pode deixar os nossos jovens desistirem da educação. Eu cresci brincando de escorregar no chão que a minha mãe encerava. A minha mãe era faxineira da UERJ. Eu voltei como estudante de jornalismo, ocupando uma vaga naquela cadeira onde ela lustrava. Conversando comigo hoje sobre 10 anos da lei de cotas, Kátia Antônia, pró-reitora de Políticas e Assistência Estudantil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Diane Brito Reis, professora associada da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E Cleide Neves, psicóloga, secretária executiva da Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. E eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas ou dividindo a sua experiência com a gente. Como é que você percebe a mudança no ambiente universitário depois dessa ação afirmativa tão importante? Manda para mim a sua participação, eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde, então não deixa de participar. Kátia, Diane, Cleide, que prazer estar aqui com vocês, celebrando esses 10 anos dessa legislação, né, Cleide? Eu queria começar com você. Todas vocês, com certeza, fizeram parte aí dessa história, dessa luta que não é pequena, que não foi curta, e até chegar nesse momento, né, Cleide? Eu quero começar com você te perguntando, na verdade, quero perguntar para cada uma de vocês, como é que foi entrar na universidade e como é que vocês percebem hoje esse ambiente universitário? Como é que foi o tamanho dessa revolução? Como é que está sendo o tamanho dessa revolução? Essa pergunta ela é muito interessante. Primeiramente, quero agradecer o fato dessa oportunidade de estarmos aqui para falar de algo tão importante que são esses 10 anos de cotas. E essa pergunta ela é extremamente importante, né? Porque ela nos remete a um passado do qual nós vivenciamos e muitas de nós, com certeza, não tivemos este caminho a ser trilhado, ou seja, não tínhamos isso como oportunidade. E hoje, por conta de todo esse tempo que já se passou, esse movimento que foi feito a partir, por exemplo, eu, enquanto Educafro, o movimento da sociedade civil, o movimento negro, o quanto foi feito de luta para poder chegar onde nós chegamos. Então, com o advento da lei, da implantação da lei no ano de 2012, teve toda uma mudança. Mudança essa que hoje nós temos que rever, né? Porque completou-se 10 anos. Um momento árduo para quem está nessa caminhada e precisa realmente ser revisto muita coisa, muito. Eu entendo que, né, ao longo é importante dizer que é um aprimoramento, né, Cleide? A gente vai entrar nesse caminho. Com certeza, a gente vai falar disso ao longo aí do programa todo, mas acho que é importante já reforçar logo de cara, essa revisão é um aprimoramento, né, Kátia? Acho que é importante a gente reforçar isso. Kátia, você é pró-reitora na UERJ, uma universidade que hoje pode-se dizer que é um exemplo, né, do quanto que está apostando aí em permanência estudantil. Queria que você trouxesse a sua experiência como acadêmica e como é que você percebe essa transformação dentro da UERJ. Ok. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer, né, a TV Fiocruz, Canal Saúde, Yasmin está aqui podendo falar um pouco
do que significa essa política pública, né, que deu tão certo, que tem dado tão certo, que é a política pública do ingresso dos alunos pelo sistema de cotas. A UERJ, ela inicia esse processo em 2001. Então, diferente das universidades federais, a UERJ tem aí uma experiência de 21 anos, caminhando para 22 anos. Muito importante esse processo, essa política pública que fez com que a universidade ela alterasse a sua aparência do ponto de vista, né, desses alunos que chegam. Então, nós temos hoje na universidade alunos oriundos das escolas públicas, alunos negros e negras, alunos indígenas, alunos, pessoas com deficiência e alunos também oriundos aí de uma realidade de órfãos de pais que sofreram, né, algum tipo enfim, que faleceram durante o trabalho na atividade de policial, militar e também de corpo de bombeiro. Então, assim, Yasmin, é muito importante a revisão dos 10 anos de cotas para as universidades federais. Eu considero um passo muito importante, como você já falou, de aprimoramento, no sentido de garantir a melhoria da política pública. Diane, se o Brasil é um país com uma população predominantemente negra, parda, a Bahia tem aí 80% praticamente da população, né, negra e parda, e eu queria que você trouxesse para a gente a mesma questão que eu coloquei para as nossas duas outras convidadas, mas na Bahia isso parece ter um significado ainda maior, talvez, não? Bom, cumprimento Yasmin, cumprimento as professoras Kátia, Antônia e Cleide Neves e a todas as pessoas que nos assistem. De fato, a Bahia, a cidade de Salvador, considerada a maior cidade negra fora do continente africano. Como acadêmica, eu entrei na universidade lá pelos idos dos anos 90, num curso em que havia a presença negra, embora ela não fosse maioria. O curso de Ciências Sociais, as licenciaturas, ainda havia essa presença. Mas é importante destacar que, à medida que a gente vai avançando, no mestrado, por exemplo, nós éramos 3 estudantes negros. Na minha turma de doutorado, eu fui a única aluna negra. E hoje, como professora de uma universidade pública, eu vivencio uma universidade onde mais de 80% dos estudantes são autodeclarados negros e negras. Então, isso é uma mudança, de fato, importantíssima, fundamental. E bom também ver que isso também está chegando cada vez mais nos profissionais da educação, né? Porque é importante se refletir, né? A gente vê que isso também é importante. A representatividade é uma das faces mais importantes, talvez, de todas essas ações afirmativas, né? Uma reivindicação antiga dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, resultou numa das maiores políticas de ação afirmativa para a redução de desigualdades sociais e raciais nas universidades. Cristiane Gomes está na sua 2ª graduação. Ela foi uma das primeiras cotistas da UERJ em 2003. A UERJ, na minha vida, foi um divisor de águas. Foi ela que permitiu que eu saísse da favela, foi ela que permitiu que a minha irmã também fizesse faculdade, porque minha irmã também é da UERJ, também é cotista. Ela conta que a sua relação com a universidade é antiga. Eu cresci brincando de escorregar no chão que a minha mãe encerava. A minha mãe era faxineira da UERJ. E foi o processo de cotas que permitiu que, alguns anos depois daquilo ali, eu conseguisse retornar para a universidade, para o mesmo 10º andar que ela limpava, mas não com uma vassoura na mão. Eu voltei como estudante de jornalismo, ocupando uma vaga naquela cadeira onde ela lustrava, podendo ler as matérias no quadro onde ela limpava. As cotas que permitiram o ingresso de Cristiane Gomes na universidade são resultado da reivindicação de movimentos sociais por políticas públicas em torno do direito universal de acesso ao ensino. Nos anos 2000, a UERJ foi pioneira em conceder uma cota de 50% das vagas de graduação para estudantes de escola pública. Isso após a aprovação de uma lei estadual pela LERJ. Pouco tempo depois, foi a vez da UNB, a primeira universidade federal a implantar cotas e a primeira do Brasil a adotar um sistema de cotas raciais, até que em 2012 foi sancionada a Lei Federal de Cotas.
A lei prevê que instituições federais de educação superior devem reservar no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Metade dessas vagas precisam ser destinadas para estudantes com renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. E em cada grupo de renda são reservadas vagas para negros, pardos, indígenas e, desde 2016, pessoas com deficiência. Catarina Santos, professora da UNB, relata que a lei de cotas faz uma reparação histórica de uma dívida que o Brasil tem com a população negra desde o período da escravização. As pessoas negras foram deixadas, jogadas, sem nenhum direito, sem condições de estudo, e muitas leis proibindo, inclusive, que as pessoas negras pudessem frequentar as escolas. Era proibido que estudantes negros e negras frequentassem as escolas. De acordo com uma pesquisa de 2019 do IBGE, pela primeira vez no Brasil, há um percentual de 50,3% dos estudantes do ensino superior que se declaram pretos ou pardos. Após 20 anos da introdução dos primeiros cotistas na UERJ e 10 anos da lei que mudou o perfil de estudantes de universidades, o que se discute hoje é a revisão dessa regulamentação, que estava prevista para agosto deste ano, mas foi adiada para 2023. Catarina Santos relata que o adiamento se deve ao atual cenário político e que a revisão não é para acabar com a lei, mas para propor ajustes. A lei hoje trabalha essencialmente com ações voltadas para o acesso, mas que a gente amplie, por exemplo, ações de permanência, como bolsas para os cotistas, como programas no interior da universidade de combate ao racismo estrutural. A pesquisadora de acesso e permanência de estudantes negros em universidades também fala da necessidade da ampliação da lei para 5 décadas, com revisões periódicas. Num país que o racismo é estrutural, não dá para você imaginar que uma política de 10 anos consiga reverter essa situação, né? A questão do racismo no Brasil, das desigualdades raciais, das desigualdades sociais, elas são muito amplas para serem resolvidas em 10 anos. Catarina ainda destaca como desafios o combate às fraudes na reserva de vagas para cotistas, a revisão do ensino médio para o ingresso nas universidades e a saída dos estudantes cotistas para o mercado de trabalho. Porque muitas vezes esses estudantes formam, saem, vão para o mercado de trabalho e sempre vão ocupar postos inferiores, vão ter remunerações menores do que os profissionais brancos, mesmo tendo a mesma formação e desenvolvendo a mesma função. Kátia, a gente sabe que esse tema das cotas, ele gera polêmica há 20 anos, né? E eu me lembro vagamente, mas queria trazer isso com você, que num primeiro momento, essa polêmica, ela trazia inclusive muita agressividade para quem não concordava com isso. Eu queria relembrar aqui com você como é que foi, dentro da UERJ e fora da UERJ, romper com essa possibilidade de reservar a faculdade a quem tinha alta renda, que tinha condição de estudar em escolas de primeiro nível e que muitas vezes eram essas pessoas, sempre, né, eram essas pessoas que ocupavam as vagas das universidades públicas. Como é que foi enfrentar essa adversidade que seria realmente um limitador social para se abrir essa possibilidade de vagas? É uma pergunta muito importante, Yasmin, que você coloca, que é exatamente a história de toda essa política, né? De como é que ela se constrói. Então, assim, é muito importante a participação dos movimentos sociais, e foram os movimentos sociais, tanto da luta referente à escola pública, como da luta dos movimentos negros, indígenas, para a elaboração da lei, que é a lei, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente é regulamentado pela lei que vem da Assembleia Legislativa. E esse conjunto de leis, então, vem de fora para dentro da universidade. E levou um tempo para o Conselho Universitário da universidade fazer o debate e, de fato, acolher esse conjunto de propostas, né? Porque não foi até uma proposta só, foi um conjunto de propostas, iniciando com a escola pública, com o ingresso a partir da escola pública, como já foi falado aqui, e depois, posteriormente, a partir de 2003,
com os alunos negros e negras indígenas também. O que é importante nesse processo todo? O que foi importante nesse processo todo? Havia um questionamento muito grande de que esses alunos iriam baixar a qualidade do ensino na universidade, né? Que esses alunos não conseguiriam acompanhar, né, as disciplinas, não conseguiriam acompanhar, terem boas notas. E, ao longo desses anos, o que a gente verifica é exatamente o contrário. Então, o desempenho desses alunos cotistas são exatamente iguais aos dos alunos não cotistas, tá? Os alunos que entram em ampla concorrência. E a universidade, ao longo desse período, fez logo lá no início, em 2014, houve também uma discussão importante, até antes de 2014, 2004, na verdade, todo um debate também sobre a permanência desse estudante. Aí foi criado um programa chamado ProIniciar, que até hoje nós temos as oficinas que oferecem atividades de redação, de cálculo, e que hoje em dia a gente abre para todos os alunos, não só cotistas, e tem muitos alunos não cotistas, inclusive, trabalhando. E uma coisa assim, que é muito importante, para aqueles cursos que são cursos de uma concorrência muito grande, como é o caso do direito, o caso da medicina, odonto, psicologia, o corte das notas, eles são altos. Então, são alunos oriundos de escolas públicas, oriundos de classes populares, mas que são alunos extremamente também inteligentes, extremamente preparados, não são alunos totalmente despreparados. Então, isso eu acho que é muito importante falar também, porque senão se cria um preconceito muito grande pelo fato daquele aluno, porque vem da escola pública, porque aquele aluno vem da periferia, vem da favela, necessariamente ele é um aluno que ele está totalmente sem preparo, não né? preparado. É importante isso que você está... É claro que existe uma desigualdade, né? Uma desigualdade de preparação, a gente reconhece isso. Mas dentro do mundo, do contexto, a gente tem alunos que são muito bem classificados, inclusive. Importante isso que você está falando, né, Kátia? Para ficar bem claro, esse aluno ele passou na prova do vestibular, ele tirou a prova base, sendo que a diferença de nota entre a ampla concorrência e os cotistas também não é tão grande assim, é porque a concorrência é muito grande. Então, se a gente pensar em educação, oferecimento universal de vagas, se a gente não tivesse uma limitação de vagas, a gente com certeza teria que ter espaço para esses alunos que, sim, passaram na prova do vestibular ou do Enem, né? Diane, você levantou a mão, eu já ia mesmo te levar uma pergunta, então vou te abrir para comentar a fala da Kátia, mas também queria ressaltar aqui que você participou de uma pesquisa sobre ações afirmativas e eu queria que você trouxesse um pouquinho dos resultados dessa pesquisa. Eu, durante a fala da professora Kátia Antônia, eu estava aqui pensando porque essa discussão que começou lá em 2002, né, quando as primeiras universidades trouxeram o debate da reserva de vagas e implementaram. Foi o caso da UERJ, foi o caso da Universidade do Estado da Bahia, que também em 2002 implementa a reserva de vagas. E as discussões que aconteciam na sociedade em torno, inclusive, dos elementos que a professora Kátia mencionou, mas também da evasão, né? Alguns diziam que esses estudantes sairiam antes da conclusão do curso, o que efetivamente não se confirmou. Todas as pesquisas mostraram que os estudantes concluíam o seu curso de graduação, e aqui eu queria destacar um elemento que é de grande importância. Esses estudantes, em geral, vêm de famílias que não tiveram acesso nem à educação básica, muitas vezes. O ingresso na universidade é coletivo, ele é o ingresso daquela família que não pôde estudar. Ele é um referencial dentro da sua comunidade, é um referencial para outros jovens da sua família. Então, isso nos resultados de pesquisa, e já trazendo um pouco disso aqui, quando a gente faz as entrevistas com esses jovens, muitos dizem assim, bom, não foi fácil, né? Foi muito complicado, e algumas vezes eu pensei em desistir, mas não podia porque não era só eu quem estava ali, era minha mãe, era meu pai, era minha comunidade, né? E é interessante notar o quanto que muitas vezes essa comunidade, seja familiar, seja os vizinhos, seja a madrinha, contribuíram para a permanência material desses estudantes.
A pesquisa Balanço da Lei de Cotas, que foi coordenado pelo LEPS e a Ação Educativa e contou com a parceria de 6 universidades, entre as quais a UFRB, a UFGD, a Universidade Federal do Pará, do Paraná, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa pesquisa buscou trazer um balanço geral nas 5 regiões do país do que tem sido a lei de cotas ao longo desses 10 anos nas universidades federais e apontar os desafios futuros, né? E a gente aqui viu o vídeo. A pesquisadora nos chamava a atenção, 10 anos não são suficientes para tantos anos de exclusão. Então, temos desafios futuros e a pesquisa buscou trazer algumas orientações para enfrentarmos esses desafios. E, gente, a gente vai falar dessa revisão com a devida atenção que esse ponto merece, mas antes eu queria trazer para a Cleide uma fala da Cristiane Gomes, porque eu acho que ela é muito representativa. A gente está focando bastante aqui na questão das cotas raciais, porque estamos falando aí de uma questão histórica realmente essencial. A Cristiane, ela diz que é um divisor de águas, porque ela saiu da favela, a irmã também cotista, e a mãe era faxineira dentro da UERJ. Esse era o lugar reservado para o negro nas faculdades. Era o lugar da limpeza, era o lugar da venda né, na cantina, e de repente ela se vê nesse lugar. Isso é extremamente representativo. E aí queria abordar com você, Cleide, a importância dessa mudança também nas relações internas dentro da universidade, porque isso vai sair para além dos muros, né? Mas ela começa dentro da universidade, em alunos se percebendo colegas de estudantes que historicamente sempre estiveram num outro lugar. É interessante porque o relato dessa jovem, ele é um relato forte e verdadeiro, né? O que nós vemos enquanto sociedade é exatamente isso como um modelo, um lugar onde ele se encontra, onde ele não é visibilizado, né? E através de todo o movimento, ou seja, o movimento de inclusão, ele é pensado para adentrar nesse universo. E então ele se torna um protagonista que tem uma história de resistência. E quando entra nesse espaço, é o seu momento de viver resiliente. E isso tem toda uma transformação, sim, a nível interno, que é o processo de autoconhecimento, para ser esse protagonista e ocupar esse lugar. Porque ele também não se sente como um lugar de pertencimento. Então, há, sim, toda uma transformação desse lugar e ele, o que se pensa aqui fora é que ele será desvalorizado, não será valorizado, não será visto, ou seja, não terá visibilidade, muito pelo contrário, ele resiste e passa a fazer parte desse grupo. Então, exatamente o que a jovem colocou é isso. Ela não se via naquele lugar, porque lá estava a mãe. Mas ela participava daquele espaço, né? Mas de uma outra forma. Com o direito à educação, né? Sabendo que é uma pessoa de direito, hoje ela está sentada naquele lugar onde a mãe limpava, onde aquela lousa a mãe limpava, mas hoje ela é um novo ser, um novo eu. Então isso tem uma transformação interna e uma transformação externa para toda a sociedade, porque esse é só um dos exemplos e que a gente vê cotidianamente. E representativo, né? Kátia, eu encerro o bloco com você. Você quer comentar? Eu gostaria de colocar... Posso falar? Por favor. Interessante essa dimensão que a Cleide coloca, Cleide, porque eu entrei na UFRJ, fazendo curso de Geografia, em 1984, e só tinha 2 pessoas negras numa turma de 50 pessoas. Era eu e um rapaz, né, o João Galdino. E, durante muito tempo, alguns professores, como a professora Júlia Adão Bernardes, que foi minha orientadora depois, ela dizia, você fala... Você se posicione, porque você aqui lutou e entrou igual aos demais. Isso na década de 80.
Então, assim, quando hoje a gente vê a universidade com os coletivos negros, né, os coletivos de mulheres, os coletivos, os corpos nesses espaços, que são espaços historicamente produzidos para ser espaço de uma determinada elite brasileira, isso altera muito o sentido de estar, né? E a questão que a gente coloca muito, Yasmin, que passa exatamente pela questão também do racismo, é claro que as universidades elas vivem contexto numa sociedade racista, né? Numa sociedade de um contexto de um racismo estrutural, a universidade ela não está longe disso. Então, as nossas lutas são muitas. São tanto lutas para a permanência desse estudante na universidade, por meio dos auxílios, que depois, mais tarde, a gente vai comentar, como também a luta pelo reconhecimento do sujeito de direito. Né? E que as pessoas não têm que ter vergonha de estarem na universidade porque elas chegaram na universidade. Elas estão na universidade por uma questão de direito, por uma questão merecedora, né? Por uma questão também da sua capacidade intelectual. Então, isso é muito importante. E a presença dos negros e negras na universidade representa isso, representa aquilo que é a luta para a superação de processos históricos de colonização. A verdade é bem essa. Então, quando houve o fim da escravidão, não se garantiu as políticas públicas de inclusão. Então, as ações afirmativas, elas são uma dessas políticas. Pelo contrário, né, Kátia? Pelo contrário. Né? E a nossa luta é nesse sentido, para você que está nos ouvindo, aluno, é que você se sinta, você que está indo no ensino médio, que você venha para a universidade pública. A universidade pública também ela foi construída para todo o povo brasileiro, né? É isso que é importante. Eu ia dizendo, Kátia, que, pelo contrário, a legislação, depois da abolição da escravatura, ela veio desfavorecendo o tempo todo a população negra. Então, a gente tem um resultado disso aí. A gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho, mas no próximo bloco, com que tipo de apoio se garante a permanência estudantil? O intervalo é bem rapidinho, não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre 10 anos da Lei de Cotas. Comigo para essa conversa, Kátia Antônia, pró-reitora de Políticas e Assistência Estudantil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Diane Brito Reis, professora associada da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E Cleide Neves, psicóloga, secretária executiva da Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes. E você ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. O acesso às universidades é apenas o primeiro entrave acadêmico que pessoas de baixa renda, pretos, pardos e indígenas enfrentam. Após a entrada, um dos complicadores é a permanência estudantil. Cassius Clay, sou cotista, estudante de pedagogia também no terceiro período. Meu sonho, assim, é ser professor universitário, né? Porque educação, para mim, é o que transforma a vida das pessoas diretamente. Se não fosse as cotas, eu conseguiria até entrar, mas eu acho que eu não conseguiria permanecer na universidade, né? Cassius Clay é estudante da UERJ. Ele conta que, se não fossem os auxílios que recebe, seria inviável a sua permanência na universidade. O auxílio permanência, por ser cotista, o auxílio transporte, o auxílio alimentação e também o auxílio didático. E também tem um outro auxílio, que é o auxílio de projeto de extensão. Cassius revela que gasta em média com transporte R$ 400 por mês e que os custos com livros e material são muito altos. Se não fosse os auxílios, eu não sei como que eu compraria esses livros. Os auxílios para cotistas são fundamentais para a permanência estudantil, mas esses aportes são pontuais em algumas universidades, como é o caso aqui da UERJ. A falta da implementação igualitária do Programa Nacional de Assistência Estudantil em todo o Brasil é um entrave para a permanência desses estudantes nas universidades. O advogado Renato Ferreira revela que nesses 10 anos da política nacional se pensou muito na entrada e pouco na permanência, e que em tempos de crise, a alternativa que os estudantes cotistas encontram para sobreviver é abandonar os estudos para irem trabalhar. A gente não pode deixar os nossos jovens desistirem da educação.
A educação tem que ser a grande utopia da nossa juventude. A nossa juventude tem que acreditar que a educação é a grande transformação, que é a grande mudança. Charles Souza também é estudante da UERJ, cursa o 6º período de jornalismo. Ele revela que, além da necessidade dos auxílios, os maiores desafios que cotistas enfrentam para permanecerem estudando é a distância da universidade, o preconceito social e a dupla jornada. Infelizmente, o universo acadêmico não é feito para as pessoas pobres, não é feito para a galera da periferia. Então, muitos professores, às vezes, não conseguem entender que a gente tem que trabalhar e estudar, que a gente mora longe, que a gente não tem condição de tirar xerox e xerox, entendeu? Isso é um dos principais. Eu já ouvi de professor falando que a universidade pública não era para qualquer um. Morador de Duque de Caxias, ele conta que leva em média 2 horas no deslocamento de casa para a universidade, o que interfere muitas vezes na sua saúde mental. Então, se eu tenho aula 8h50 da manhã, tem que sair umas 6, 7, sabe? E às vezes eu vou dormir meia-noite, porque eu tenho que chegar em casa, estudar, às vezes para fazer uma prova, para a própria aula. Então, essa conta nunca bate, a gente nunca consegue ter nossas 8 horas de sono completa, às vezes é 5 horas de sono. Charlie, apesar dos entraves como cotista, fala sobre o orgulho de cursar uma universidade. Eu, da minha família, eu sou o primeiro a terminar o ensino médio e eu sou o primeiro a ingressar na faculdade pública. E eu sei que a maioria dos alunos negros aqui também tem a mesma história, ser o primeiro a entrar na faculdade pública, ser o primeiro a terminar o ensino médio. E às vezes é ser o primeiro a trabalhar com o que gosta. Para Charlie, Cássius e muitos outros estudantes cotistas, os desafios são diversos e, entre eles, a própria comunicação sobre a política. Eu só fui saber sobre como funcionava o sistema de cotas, porque é uma coisa que ainda não é esmiuçada, depois que eu tive acesso ao estágio no Ministério Público, que os meus chefes foram estudantes da primeira turma de cotas aqui da UERJ. Então, ou seja, a vida deles foi mudada e a minha foi mudada por conta disso e eu também estou atuando nesse sentido. Então, popularizar isso, porque é um processo que muitas pessoas não sabem como funciona. Então vamos falar disso, né, gente? Olha só, a gente tem participações aqui da nossa audiência. Você que está em casa, encaminha para a gente. O programa já está na reta final, aí no 2º bloco. A Joana, de São Paulo, pergunta o que se pode melhorar na lei de cotas. Cleide, vou trazer para você, depois deixo à vontade Kátia e Diane para comentar também. Mas a gente está exatamente nesse debate e falando de permanência estudantil, né? Que hoje a gente começa a perceber a importância de se integrar a essa legislação, né? O que você avalia, Cleide, de prioritário para se melhorar nessa legislação? Atendendo a pergunta da Joana aqui. Olha, Joana foi muito feliz em fazer essa pergunta, porque o que o jovem realmente necessita é de que garanta a permanência dele dentro da universidade. Então, nós sabemos que com as políticas que iniciam, vão e voltam e se destituem no meio do caminho, quem perde realmente é o aluno. Então, eu vou colocar aqui 3 pontos, tá? Sem detalhar. Mas, primeiramente, a presença e a importância de que se tenha a banca nas universidades, a banca de averiguação, fundamental. O segundo ponto é que essa lei garanta a bolsa estudantil. Né? Nós, enquanto Educafra, nós entendemos que, por exemplo, essa bolsa estudantil, ela deva ser uma política de Estado. Porque a gente quer isso, que ela seja uma política de Estado como o Bolsa Família. Importante, Por né? Por quê? Isso, como à medida que, ao longo dos períodos governamentais, isso muda, isso passa, então quem é a primeira vítima? O aluno da Bolsa Permanência. E ele precisa disso. E o terceiro ponto, tá? É pensar mesmo esse futuro da lei das cotas. 10 anos é o suficiente? Lógico que não. 20 anos é o suficiente? Não sabemos.
Isso tem que ser garantido à medida que, enquanto política pública, vá sendo avaliada, monitorada e fiscalizada. Então, eu penso que esses 3 bojos é que são importantíssimos para que se tenha essa transformação, para que nós tenhamos uma situação equânime ao longo do tempo. Diane, outro dia eu ouvi uma fala dizendo que com muitos auxílios, benefícios para manutenção, para permanência estudantil, os alunos não querem mais trabalhar e que, imagina, você vai viver só de auxílio. E aí é interessante a gente olhar para essa sociedade que acha natural um estudante de classe média alta não fazer nada além de estudar, mas quando se trata de um estudante de baixa renda, ele precisa sim trabalhar e estudar como se isso fosse simples, né? E aí eu acho que a gente entra nessa discussão que é tão essencial nesse momento de aprimoramento das cotas, né? E aí já trazendo também mais uma questão aqui de uma participação da audiência, o Bruno aqui do Rio de Janeiro, ele pergunta algo que tem a ver com a sua resposta no bloco anterior, se a gente já pode ter uma noção de transformação social a partir do acesso desses alunos nesses 20 anos. Essa transformação nessa discussão é super importante, né, Diane? Perfeito, e retomando aí a fala que você traz, a universidade sempre foi espaço de poder, né? Observe que as camadas de renda mais alta da população não utilizam a educação básica pública, mas utilizam a universidade pública, né? Os pobres iam para as universidades privadas, né? Quem podia ir, quem conseguia ir, fazia isso nas universidades privadas. Então, esses discursos meritocráticos, racistas, discriminadores aconteceram desde 2002 e vêm, né, se reproduzindo, e talvez nos últimos tempos tenha encontrado um campo muito fértil para essa reprodução. É necessário, para além da permanência, e a gente já discutia isso lá em 2002, pensar na permanência. Uma permanência que é tanto de ordem material quanto de ordem simbólica. Quero dizer, é tanto no que diz respeito ao auxílio financeiro, sim, porque é necessária alimentação, é necessária moradia, transporte, compra de equipamento. Na reportagem, o estudante fala sobre livros, xerox, e eu acrescentaria ainda aqueles cursos em que é necessária a compra de equipamentos, né? Odontologia, medicina, enfermagem, enfim, é necessário comprar alguns equipamentos para essa manutenção. Mas há também a permanência de ordem simbólica. E aí a gente está falando dos referenciais docentes, a gente está falando de uma mudança curricular na universidade, a gente está falando de formação de professores para lidar com a diversidade. Ainda são muitos os casos de discriminação que ocorrem nas salas de aula de todo o país, né? Praticado por docentes, praticado por servidores técnicos administrativos, praticado entre estudantes, né? Sobretudo nos cursos de maior demanda. Então, esse é um processo que a gente precisa analisar e pontuar nesse momento de revisão. E, por fim, para citar as transformações, sim, a gente tem transformações muito importantes, e dados do Censo da Educação Superior têm trazido isso também, tanto no que diz respeito ao ingresso desses estudantes, mas, sobretudo, as trajetórias que esses meninos e meninas têm feito no ensino superior. São muitos os jovens que têm mudado a história de suas famílias, são muitos desses jovens que têm ingressado na pós-graduação. E aí é necessário que a gente também, nesse momento de revisão, discuta o acompanhamento dos egressos de cotas e sua entrada no mundo do trabalho, mas também e, sobretudo, as cotas na pós-graduação, que ainda é uma ferida que a gente precisa mexer nesse país. Pois é, Kátia, entrando aí nessa fala da Diane, o Cássio diz na matéria quanto é importante para ele ter chegado no Ministério Público como estudante de direito negro e visto que a chefia dele também, né, fez parte do sistema de cotas e hoje ele tem alguém para se espelhar enquanto modelo de profissional, né? A gente tem hoje o Programa Nacional de Permanência Estudantil, o PNAES, mas me parece, aí você me corrija, que nem todas as universidades conseguem implementar o que está proposto nesse programa, até por questões orçamentárias, né? Queria tratar com você sobre isso e de que maneira o PNAES pode realmente ser efetivado e que maneira isso pode estar dentro dessa legislação para que isso seja garantido. Estou sem o seu áudio, preciso que você abra o microfone. Kátia. Opa. Oi, a pergunta é ótima,
Yasmin, até para a gente poder entender os processos, né? Na verdade, as universidades estaduais, elas não fazem parte da política do PNAS, elas não fazem parte, somente as federais, tá? Então, significa o quê? Que os governos de estados, os governos, né, dos estados, da federação, precisam ter clareza no sentido de garantir a política estudantil, quer seja nas universidades ou quer seja nas escolas públicas também. Então, assim, esse debate a gente tem feito hoje no contexto da ALERJ, quer dizer, a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que já tem uma legislação referente ao sistema de cotas, é necessário melhorar no sentido da implementação das políticas de assistência estudantis. Tá? Então, assim, nós não temos essa clareza hoje da garantia orçamentária. Então, é uma luta permanente que não só as universidades federais fazem, mas as estaduais também. Em relação à permanência, o debate da permanência é um debate que é antigo na UERJ. Então, assim, na UERJ, já em 2004, 2005, inicia-se a implementação da Bolsa Permanência e também do material didático. Ao longo desse tempo, e sobretudo com a pandemia, né, referente aí que nós vivemos agora em 2020, 2021, apontou para nós uma realidade no contexto de um Brasil com ampliação da desigualdade e também de um país com ampliação... Opa, só um minuto, eu caí aqui. Coisas do ao vivo, Kátia. A gente falando remotamente, de repente entra uma ligação, opa. Desculpa aí o pessoal que está nos assistindo. Acontece o tempo todo. Mas você estava falando da permanência. Né? Falando de pandemia, e, inclusive foi a primeira ação que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro fez em 2020, quando nós criamos, né, a Pró-Reitoria de Políticas Assistentes Estudantis, que era exatamente o programa de inclusão digital, onde nós fizemos entrega de tablets e o aluno teve acesso a um pacote de dados para poder ter as aulas no formato remoto e principalmente os alunos cotistas. Então, o que significa? A permanência, a garantia da permanência é uma luta que vem desde 2004, com a pandemia, nós verificamos a necessidade da ampliação dos auxílios e, como já foi dito, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro hoje, além do auxílio da Bolsa Permanência, e o aluno pode acumular essa Bolsa Permanência com a Bolsa de Pesquisa e Bolsa de Extensão, tá? Isso, inclusive, a legislação reconheceu, por isso que a atualização da legislação a cada 10 anos, de fato, ela é muito importante, no sentido de garantir a melhoria, de garantir que a política pública, de fato, ela se realize na sua plenitude. Com a pandemia, nós tivemos, então, a ampliação do auxílio do material didático por semestre, não só de forma anual, mas por semestre, o auxílio transporte, auxílio alimentação, o auxílio no caso dos alunos do colégio de aplicação, também do uniforme, e o auxílio creche. Nós estamos para implementar o auxílio moradia, então fazendo os devidos estudos para essa implementação. Então, por que nós lutamos para que a permanência estudantil realmente se realize? Porque o que acontece? Já foi falado aqui também, é bastante grave a gente alimentar o discurso, que é esse discurso de que o aluno oriundo das bases populares, com baixa renda, que ele tem que trabalhar. A gente sabe que tem cursos, Yasmin, que não dá para trabalhar. Tem curso que ele é integral, ele é manhã, tarde e noite. Sim. O curso de medicina é manhã, tarde e noite. Então, o aluno que passa por curso de medicina, se ele não tiver condições, ele larga. É um processo de evasão. Isso traz retorno para a sociedade, né, Kátia? Os auxílios, eles são fundamentais para uma sociedade desigual. Com certeza. E o que vem mostrando para nós é que os alunos eles vêm concluindo. Eles não querem ficar mais tempo na universidade por causa de auxílio, não. Isso é mais um discurso de discriminação, né? É isso que a gente
que a gente reconhece, que eu gostaria de falar. Em relação à transformação social, para terminar minha fala, e já agradecer aí mais uma vez de vocês estarem podendo me ouvir aqui, de ter essa oportunidade, é de que a transformação ela se dá no contexto de hoje nós temos de fato uma presença corpórea de negros e negras, né, de alunos oriundos das escolas públicas, indígenas ainda tem poucos, mas a gente quer que tenha mais, de forma muito predominante e inclusive participando das atividades de pesquisa e de extensão, inclusive trazendo as suas experiências para a universidade. Os próprios projetos de extensão e de pesquisa também passam por reformulação ao trazer os saberes e os talentos desses alunos para a universidade também. Então, a gente só tem ganhado muito. E a gente precisa falar desses egressos, desses alunos, desses estudantes que saem da universidade, né, Diane? Importante falar disso, porque também é necessário que haja uma política que possa garantir a entrada desse jovem no mercado de trabalho, que muitas vezes, mesmo formado, com uma boa formação, ele entra mal nesse mercado de trabalho. A gente está caminhando para o final do programa, eu queria um comentário seu sobre isso, o que se vê hoje nas pesquisas e de que maneira a gente pode mudar essa realidade. Revisão também da Lei 2.990, que está para expirar daqui a 2 anos, que reserva 20% das vagas para o acesso aos concursos públicos. Além disso, a manutenção e a especialização das bancas de heteroidentificação nas universidades e, claro, a reserva de vagas também na pós-graduação. Esses são elementos que não podem ser desconsiderados num processo de revisão da Lei de Cotas. Diane, a educação ela não muda só a vida das pessoas, ela muda a sociedade como um todo, né? Queria uma última fala sua nesse sentido, antes da gente ouvir também a Cleide, para a gente fechar esse programa. Exatamente, esses cotistas, as trajetórias de cotistas têm mostrado isso, são meninos e meninas que têm mudado a sua realidade, mudado a realidade de suas famílias e, sobretudo, servido de exemplo para outros tantos que veem essa universidade como um futuro possível. Então, é importante que a gente reconheça os caminhos que foram abertos por muitos e muitas para que a gente chegasse até aqui e que possamos manter essas portas abertas para os que ainda virão. Cleide, trago com você para a gente fechar o programa algumas questões que a gente não tocou diretamente. Primeiro, pensar realmente na educação como esse motor transformador da sociedade, o quanto é importante para nós brancos também em termos de diversidade, porque a gente aprende com isso, né? A gente lida com o mundo de uma forma diferente quando a gente percebe ele plural, né? Não adianta achar que eu sou branco, não preciso das cotas. Não, eu sou branca e preciso das cotas sim, para poder ter pluralidade no sistema de ensino e na sociedade. E também abordar a importância disso, de se olhar para a saúde mental desses alunos que estão rompendo essa barreira, que estão passando a fazer parte dessa história no começo dela, enfrentando uma série de adversidades. Assim. Então, para a gente fechar o programa, queria te ouvir a respeito disso e o que você espera do futuro dessas ações afirmativas. Yasmin, essa pergunta, com certeza, ela mexe com cada um de nós. Porque quando você coloca a questão do exemplo de ser uma mulher branca, né, nós estamos falando de fenótipo e o quanto a questão racial ela tem que ser vista, revista, pensada, sentida e com um novo olhar. Então, como bem foi colocado, estradas se abriram, né? Abrimos estradas, agora ela tem que ser pavimentada. E quem está pavimentando são esses jovens que, como eu disse ainda há pouco, são resilientes, né? Esse lugar que seria de não pertencimento por conta da história, muito pelo contrário, eles abriram portas. E eles vão continuar abrindo portas. E o que é que nós precisamos enquanto sociedade? Entender que existe sim um processo histórico, né? Existe sim a diversidade que é necessária, ou seja, a pluralidade, e todos temos que estar juntos. E esse estar junto é a luta antirracista. Por quê? Nós temos um país, nós temos uma sociedade que está no inconsciente coletivo aí estruturado
para dar continuidade no racismo estrutural. Então, esses jovens estão sendo os protagonistas, né, desse amanhã que, enquanto educação, a gente acredita porque a gente planta semente. É uma utopia a ser vivida cotidianamente. Então, temos que ter esperança? Sim, esperançar sempre. Esse é o recado realmente que eu entendo enquanto mulher negra, enquanto movimento negro, movimento da sociedade civil, de uma luta conjunta, né? E acreditando que cada um que lá está, já esteve, e outros que virão, porque como bem foi colocado pelo jovem, não está sendo divulgado como deveria. Então, o papel da universidade também é de sair dos seus espaços e ir para as escolas públicas, para que esses jovens saibam e acreditam que tem um lugar reservado para si mesmo. Precisa e ter agradeço mesmo, a oportunidade de estar neste lugar, nesse espaço. Eu é que agradeço muito a cada uma de vocês, Kátia, Diane, Cleide. É muito importante realmente a gente observar que existe esse espaço, que esse lugar é desses estudantes, sim, que merecem estar ali. Porque no meio de tanta diversidade, aí falo de um olhar pessoal, assim, né? Meritocracia, no meio de tanta diversidade, você conseguir chegar a esse lugar, ser aprovado numa prova, né, e ter uma limitação do número de vagas ali. Porque o problema hoje, quando a gente vê a questão das cotas, passa por isso. Se tivesse vaga para todos que passam na prova, não precisaria de cota, né? Mas enquanto precisamos sim que a legislação apoie e contemple essas pessoas que tiveram uma trajetória muito mais árdua do que se pode imaginar quem não está vivendo essas situações. Então, ficar essa mensagem desse programa, quero agradecer muito a cada uma de vocês, acho um debate importantíssimo e a gente volta a esse tema com certeza, fazendo avaliações e trazendo luz para essa pauta tão importante, gente, importante para o Brasil, não só para a população que é atingida com essa política diretamente, né? E eu agradeço a você também que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos nossos canais parceiros. Se você quiser compartilhar essa conversa, entra lá no site do Canal Saúde, você vai encontrar um acervo com a nossa programação completa. E não se esquece que toda semana a gente tem um assunto relevante para dividir com você, então eu te espero no próximo programa. Até lá!